Olá, está no ar o programa Vox Cidade, transmitido aqui pela Vox TV, que você confere por todos os nossos canais oficiais, que tá aqui, ó. Aqui embaixo nós já estamos deixando para você acompanhar. Curte, comenta, compartilha e também deixa sua opinião e sua sugestão de pauta. Hoje nós temos um assunto muito importante para as mulheres. Eu falei aí durante a semana que a gente abordar uns assuntos, né, que poderia fazer bem para você, mulher, assim como eu. Ah, Samira, mas hoje eu ando muito desanimada, eu não sei o que está acontecendo, sei lá, eu vim da pandemia com algumas coisas que eu não consigo melhorar. Eu descobri que durante a pandemia eu adquiri hábitos que eu não tinha antes, ou até mesmo um estado corporal ou a sua própria vida mudou. Calma. A gente vai ver que muitos problemas que você já tinha antes, ou até mesmo a idade, ou o serviço acumulado, ou até mesmo a gente ficar lá isolado por causa dessa pandemia, você pensa que não, mas deve ter afetado sua vida, assim como afetou a minha também. Hoje nós vamos falar sobre este assunto, então já chama aí sua amiga, marca sua amiga, compartilha o nosso programa hoje que o assunto está... Vamos dizer que papo de mulher. E eu vou receber hoje aqui uma querida, uma doutora especialista nisso. Ela é ginecologista, mastologista e vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutora Silvia Petrelli, prazer em recebê-la, doutora. Samira, eu que agradeço muito o convite seu e do Ed, com quem eu tive o prazer de trabalhar no Assunto de Mulher, que era um programa também sobre mulheres. Sim. E você tá chamando a pessoa certa, porque assim, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de cuidar de nós mulheres. Sim. E tem muita coisa, mas muita coisa pra gente falar sobre o assunto. Então, eu estou aqui, minhas queridas pacientes e amigas, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, primeiramente eu peço um pouquinho a licença, pedir desculpas da minha rouquidão. Doutora, mais de 10 dias eu assim, com a voz, esse tempo seco, essa mudança afeta a mulher, afeta o homem. Meu Deus do céu, né, doutora? Tá demais. Samira, depois eu vou te passar uma medicação para você melhorar. Por Pode favor. deixar, depois do programa eu já vou escrever, depois você me falar se melhorou. Quase não consegui vir fazer o programa, mas ainda bem que tá saindo um sonzinho, Tá né? saindo, tá dando para entender muito bem sua fala, muito bem. Doutora, como a gente falou aqui no início do programa, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente desanimou? O que acontece com a mulher? Porque nós somos 1001 utilidades. A gente consegue cuidar de filho, trabalhar, cuidar de casa, funcionário ou no seu trabalho, e ainda chega em casa e tem disposição para fazer tudo. Porém, nós estamos passando por um estresse ou um excesso de trabalho. O que está acontecendo com a mulherada? Por Samira, favor, doutora, olha o que eu raio-x. falo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não tem idade. Pacientes, vamos supor, de 20 e pouco, 30, 40, 50 anos, com essa queixa de cansaço físico, cansaço mental, dores no corpo, alguns sintomas que você vai investigar e pesquisar. Por trás disso tá muito essa parte ligada com a parte emocional também, foi o que você falou. Sim. Por conta de um período que passaram pós-pandemia. Só que eu falo o seguinte, gente, sempre tem como a gente resolver. Então, por exemplo, quando a paciente passa comigo, primeiro eu gosto de conversar, né? Eu falo que uma excelente anamnese é o principal, porque eu gosto de saber como é que elas estão, o que tá sentindo, qual a queixa principal, porque a gente tem que valorizar a queixa clínica da paciente. Primeiro o que a paciente já chega um pouco com medo quando a consulta é muito rápida, né? Sim. O bom é assim, deixar a conversa fluir pra gente lembrar de tudo, né? Sim, porque senão, Samira, às vezes tem umas que até escrevem no papel. Eu sou dessa. O papelzinho, não é? Ela tira e fala, não, doutora, peraí, tem mais coisa. Eu falo, não, pode falar. Por isso que eu demoro na consulta, porque eu sei que eu tenho que avaliar a paciente como um todo. Sim. Não é uma pauta só, olha, eu vim porque eu tô com dor na mama, olha, porque deu um probleminha, eu tô sentindo algum sintoma, alguma coisa. Mas eu te falo o seguinte,
Quando a paciente chega, lógico, eu vou escutar as queixas clínicas, são várias também. Cada uma tem a sua queixa, tá ligado também com a parte de trabalho, tá ligado com o cansaço físico e mental durante o dia, que ela passa mesmo com a família ou com o trabalho. Só que focado, que eu falo, depois, por exemplo, analisando cada exame, ou cada queixa, que eu sempre gosto de pedir, uma das coisas importantes, avaliar a tireoide. Sempre importante. Eu falo, gente, quais são os hormônios? Não são só esses, mas que comanda pra gente a nossa parte hormonal. Sim. Os hormônios da tireoide, a prolactina também é importante, os hormônios do ovário e também a testosterona, que é uma coisa que hoje em dia a gente tá focando muito na paciente. Porque quando nós vamos falar um pouco mais, ou, por exemplo, reposição de hormônio, terapia de reposição nas variadas idades, eu sempre explico para ela o porquê. Quando eu explico alguma coisa, eu falo assim, gente, eu tenho que dar um porquê para vocês. Por que eu tô tratando isso? Mas por que disso? Por exemplo, Samira, pacientes jovens, né? Tem tanta coisa assim pra gente falar, mas muitas das pacientes chegam com sangramento irregular. Tipo assim, de 18 até 25 ou de 18 a 22? Qual essa idade do jovem? Eu já atendo aquela menininha, né, dos 8 anos, que eu digo, quando tem, às vezes, uma menarca precoce, que a mãe vai levar, porque às vezes tem uma queixa, ela fala, olha, eu tô achando que os pelinhos pubianos já estão começando a crescer. Antes mesmo dela virar mocinha. Antes mesmo. Tá. Até, Samira, para eu poder pesquisar e saber se ela vai ter uma puberdade precoce, se ela vai começar a menstruar antes. E depois, aí dá aquela para nutricionista, para mudar a alimentação, tirar um pouco de alimentação com hormônios, né? Eu vou pesquisar, vou pedir a parte hormonal, vou avaliar um ultrassom pélvico, para avaliar como que já está esse andamento com relação ao ovário. E vou ver até a parte da idade óssea também, porque eu quero saber se essa idade óssea já está compatível com a idade que ela tem. E aí vai, eu atendo todas as faixas etárias. Tem protocolos, lógico, para se fazer Papa Nicolau, mas vamos falar assim, paciente que chega no consultório. Com sangramento. Já começou com sangramento, igual eu estava falando, sangramento irregular. Pode ser a menina que começou a menstruar com 12, 13 anos, como pode ser aquela moça de 20, 20 e pouco. Então, muitas das causas pode dar esse sangramento irregular. Então, eu tenho que investigar. Agora, o que tem de mais novo, Samira? O que tem de novo? Eu sempre falo assim para ela, gente, baseado em estudo e evidência científica, não há mais necessidade, Samira, de nós mulheres menstruarmos. E eu tenho que explicar por quê. Mas isso não prejudica, doutora, a produção de folículos da mulher? Não prejudica. É isso que eu ia falar. A gente já vem perdendo folículos dentro do útero da nossa mãe, nós mulheres. Já vem perdendo. Eu pensei que fosse da primeira menstruação. Não, aí depois veio a menstruação. Aí veio a menstruação, a gente libera 1000 folículos de cada ovário. E aí, Samira, vai, 1000 desse, 1000 daquele, 1000 desse, 1000 daquele. Chegou na faixa etária dos 47 aos 52 anos, mais ou menos, é quando a paciente deixou de produzir esses folículos. E a gente fala que entrou em falência ovariana. É aí que começa essa parte que a mulher se queixa muito também, por conta da falta dos hormônios. Depois eu vou explicar pra você cada um, o que é importante cada um. Mulherada complicada, viu? Mas homem também tem andropausa, viu? Tem, né? Homem também tá procurando, Samira. Homem também tá indo no uro pra ver melhor essa parte, esse questionamento também desse cansaço físico, pra ver a testosterona. Eles têm também. Mas, por exemplo, a moça, então, por que eu tô falando assim? Pra gente focar em coisas o que tem de melhor e o que tem de novo. Na realidade, a camada interna do útero, chamada endométrio, é ela que engrossa e afina todo mês. É ela que descama. Esse sangramento só forma desta camada. Sim. O que acontece nesse período? No período da progesterona, que é a terceira, que o endométrio tá grosso, ele já vai se preparar para menstruar. Enzimas inflamatórias agem nesta região. E o que acontece? Ela vai descamar. Por isso que a paciente tem muita cólica menstrual. O que eu estaria fazendo com isso? Eu estaria fazendo com que essa camada nem engrossasse, com que ela não menstruasse. O que eu estaria prevenindo? Uma endometriose. Por quê? Endometriose não combina com sangue. Quanto menos a mulher menstruar, melhor. Qual a teoria mais aceita da endometriose? O sangue voltar para a cavidade e implantar fora do local de origem dele. Certo. Então, se eu não tenho sangramento, o que acontece?
Eu não tendo sangramento, eu não vou ter esse período dessa transição entre a primeira fase do ciclo, que é a fase do estrogênio, depois o meio do ciclo e depois a fase da progesterona, que é essa fase que tem para sangrar. Mas, doutora, mesmo a paciente sendo jovem, se evitasse o endométrio ficar maior, engrossar, né? Isso prejudicaria ela engravidar? Porque a gente sabe que o endométrio tem que estar um pouquinho mais espesso para engravidar. Isso, certinho. Vai prejudicar? Samira, no tempo que eu estiver acompanhando ela, que ela Certo. não quer ter filho, não tem problema algum. Se ela falar, doutora, agora eu tô com 32 anos, vamos supor, eu paro E ele com o volta? método e ele volta. Que bom. O ciclo, ele volta ao normal 2 meses. Por isso que às vezes eu falo, Samira, tem gente que fala, não, imagina, eu apliquei minha injeção, já tô tomando há 10 anos. Se eu parar, doutor, eu tenho uns 6 meses. Eu falo, não, gente, não. O ciclo menstrual, você pode engravidar no primeiro até no segundo mês. Por quê? Porque o ciclo volta ao normal. Então, seria assim. Porque o que está acontecendo, Samira? Muitas pacientes jovens de 16 anos já chegou com cólica, aquelas cólicas de parar no pronto-socorro, eu já começo a investigar. E já começo a prevenir uma endometriose. Outra coisa importante... Não querendo te cortar, não, doutora. sim, sim. Com 15 anos, realmente eu tinha de parar no hospital. Era coisa que eu não conseguia levantar. Hoje, eu tenho endometriose. Eu Samira, tenho. você entendeu? Não Eu, é uma... minha irmã... Sabe por quê? Às vezes vai dar o diagnóstico, quanto tempo depois? 10, 12 anos depois. Porque a paciente começou a fazer o tratamento e tá indo. Só que sempre focar nessa coisa. E outra coisa importante, adenomiose. Alteração dentro do próprio útero. Sim. Aí causa o quê? Causa muito sangramento, causa muita cólica. E isso elas falam, doutor, eu não aguento isso. Isso me desmotiva. Eu não consigo trabalhar. Irritabilidade. Então, para você ver que a nossa parte hormonal, para depois a gente chegar lá nos hormônios, sabe? Já começa desde novinha. É mesmo, Desde né, doutora? novinha. É. Outra coisa importante, vamos supor, você tem uma filha de 15 anos. Não significa, você é super jovem ainda, né? Claro, Samira. Mas vamos supor que você pare de menstruar com seus 52 anos. Não significa que ela vai parar. Não tem correlação com a mãe e a data da primeira menstruação. Ah, não tem? Não tem. Porque muitas mães, elas têm essa preocupação. Minha filha menstruou cedo, para de crescer, vai parar de menstruar muito mais cedo. Isso não Samira, tem correlação não a nada tem, disso. Não tem. E assim, de você falar, mas e esses folículos, eu vou estar perdendo? É. Não, Samira, não. Por que muitas mulheres no passado não tinham essas patologias? Porque viviam grávidas. Saía de uma gravidez, menstruava, entrava em outra, tinham 10 filhos. E depois que tem filho, parece que produz mais Parece que folículos, produz mais, né? entendeu? Aí, o que elas querem hoje em dia? Elas querem prorrogar a gestação. Você vê, elas querem hoje em dia, já chega pra mim com 32. Ai, doutora, eu não... Ai, Posso não, tô guardar pensando... meus Isso, ovos. você entendeu? Elas já pensam nisso. E tá certo, Samira, tem essa possibilidade. Coisa que lá atrás, não é que não tinha. Sempre teve, mas a gente não tinha essa procura de pacientes Não que era tem tão hoje. acessível, né, doutora? Não era. As pessoas não conheciam esse assunto. Não era. Então, você veja assim, Samira, aí vai passando as faixas etárias e nós vamos ajeitando cada uma com a sua idade. Vamos indo. Aí tá lá, quando você diz do cansaço, eu sempre foco em algumas coisas que são muito importantes. Isso é uma verdade que eu te falei. Alterações nos hormônios da tireoide, tem várias que nem sabia o que tinha. Por isso que eu gosto de pedir ultrassom, eu gosto de pedir a dosagem hormonal de tudo isso aí para eu avaliar. Tem uma coisa importante, que às vezes ela fala assim, ai, doutor, mas tô dormindo, ó. Eu sempre eu durmo, tô cansada, tá caindo o cabelo. Aí eu falo, opa, peraí, vamos investigar. Então, tem os hormônios que você já foca para saber essa importância que tem. Só que com a pandemia, a queixa foi pior, porque elas também nem puderam, tiveram pacientes que não foram nem fazer tratamento que estavam fazendo anterior. Nem os exames periódicos anuais, né? Samira, teve pacientes que voltou depois e falou, doutora, você viu, não aparecia, eu demorei 2 anos, aí aparece com alguma coisinha. Já peguei, Samira, paciente de 21 anos com câncer de tireoide, porque eu descobri lá. Um nódulozinho, se você quiser eu te falo de critérios de benignidade, quando que é um nódulo que chama a nossa atenção, quando que não chama, mas assim, então é este olhar. Aí, a hemorragia uterina disfuncional tem várias causas e tem como tratar, Samira. Só vai depender assim, qual é o perfil de paciente que eu vou passar determinados hormônios. Então, por exemplo, se eu quiser passar uma pílula combinada com estrogênio e progesterona. Sim.
para uma paciente jovem que chegou, que eu olho e falo assim, ai, doutor, olha minha pele como é que tá. Tá muito oleosa, olha meu cabelo tá oleoso, eu tô cheia de acne. Então, eu vou focar um pouquinho numa pílula mais antiandrogênica. Eu tenho que tirar esse androgenismo dela. Então, eu vou focar numa pílula de uma dosagem boa, que você vê que hoje em dia elas nem perguntam se vão engordar. Sim. Já não pergunta mais, sabe? Porque aquela concentração que tinha lá atrás, hoje é uma concentração segura. Tá. Segura. Aí, você vai prescrever. Se você falar assim pra mim, eu posso usar só estrogênio? Estrogênio só para paciente que não tem útero. Jamais, não existe. Você pode ver, tem estrogênio para mulher que entrou na menopausa, que vai passar um gelzinho de estrogênio, ou que não tem útero, ou que eu tenho que associar com progesterona. Tá. Por que eu preciso da progesterona? Para proteção endometrial. Sim. Então, associei. Quais são os métodos? Vamos supor, sua filha se deu bem com um método X. Aí eu falo assim, Samira, ela tá ótima com esse aqui. Por que a gente não oferece para a idade dela um implante? Tô dando as várias possibilidades, tem muita coisa. Por exemplo, um implante que é só de progesterona. Ele não tem a primeira passagem hepática, ele vai liberando aquele hormônio, tem duração de 3 anos. Para quem pode usar, nós temos o DIU. O DIU de prata e cobre, não que a gente não use, Samira, quantos que eu coloquei na prefeitura? Mas já foi, né? Mas já foi, porque você fala assim, se eu tô falando que é para diminuir sangramento, que é para evitar que ela menstrue, eu vou falar só para aquelas pacientes que tiveram patologia jovem, câncer de mama jovem, eu não posso usar nada. Aí chega essa moça, vamos supor, e ela já teve atividade sexual? Já teve. Então eu posso colocar um DIU também, que é uma medicação super boa, que é do quê? Só de progesterona. Você entendeu? Que não vai prejudicar depois o sistema do reprodutivo, feminino, não vai prejudicar. Endométrio, nada. É só para mulherada, é só para vocês entenderem. O que nós estamos falando aqui não é só do cansaço, é de tudo. Porque o que é associado? Às vezes você vai em um médico, o médico te passa, por exemplo, para você colocar aí ou um DIU, ou um implante. E não, eu não vou colocar, porque eu já ouvi da minha mãe, da minha avó, da minha tia, que depois é difícil de eu engravidar. Porque mexe com o sistema todo do útero da mulher. E aí depois, não consegue engravidar. Mas é o que a doutora falou, isso é antes, os estudos mudaram. Sim. E as aplicações mudaram, né, doutora? E você tá certo que você falou, Samira, por quê? Você vai fazer um tratamento, e outra, igual você falou, explicar. Às vezes vai a avó, fica olhando, eu falo, calma que eu vou explicar por quê. Se você explica, ela sai de lá sem dúvida, ela fica contente de saber que a filha dela, que tem 15 anos, vai fazer um intercâmbio. A mãe tem medo dela sangrar demais, fora do país, não consegue tomar um remédio, o que vai comprar? E fica tranquila também, se de repente ela conhece um mocinho, alguém, começa alguma coisinha. Então, lógico, né? Então, tudo isso é importante. Aí, correndo para nossas faixas etárias. Bom, gente, eu falo o seguinte, nós mulheres, pelo amor de Deus, né? Samira, 50 anos é muito jovem para entrar na menopausa. Eu falo para ela, gente, nós devemos entrar na menopausa com 70 anos. Ai, que delícia que seria, verdade, né? Samira? Porque os nossos hormônios estariam ali firmes e fortes. É verdade. E também, Samira, o que acontece? A mulher de 60 hoje é a mulher de 40. Pausa, doutora, eu tenho certeza que muita gente deve estar... Essa louca tá falando isso, sangrar todo mês até 70 anos, mas aí é que a doutora dá a solução. Sim. É isso que ela tá tentando explicar. Dá pra gente pausar esse sangramento, mas ter os nossos hormônios ali no nosso corpo e trabalhando. Isso, para o nosso benefício, né, doutora? Sim, porque, por exemplo, 50 anos, é o que eu tô falando. As mulheradas de 60, você viu, são as mulheres de 40 hoje. Ativa, se cuidam, gostam de fazer as coisas. Pele, cabelo. Aí ela chega e fala assim, aí é o que você falou. Já começa também aquela parte. Ai, doutora, a libido tá no pé. A queixa principal, Samira, de libido, é uma queixa frequente da maioria das pacientes. Isso é uma verdade. É idade, doutora? Não, uma paciente jovem. Paciente de 30 e poucos anos se queixando de cansaço, diminuição da libido. Mas o que tá pegando com as mulheres? Não, doutora? Aí veja. Se eu for falar assim, bom, Samira, aquelas que usam a pílula combinada, dependendo da pílula, ela diminui sim um pouco a libido, que eu tô falando, ela é antiandrogênica, eu tenho que tirar esse androgenismo, eu tenho que fazer com que ela... No caso, o anticoncepcional. O anticoncepcional combinado. A progesterona viral... O que é o anticoncepcional combinado? É o estrogênio combinado com a progesterona na mesma cartelinha.
Quando eu só uso só progesterona, quais são os métodos de progesterona? Eu tenho via oral, eu tenho injetável trimestral, eu tenho o implante e eu tenho o DIU também. Então, vamos acender o alerta. Muitas mulheres, possivelmente que não é 100% claro, que deve estar com libido baixo, o uso da pílula, que no caso, que é o anticoncepcional, não deve estar correto. Porque às vezes ela necessita nesse período que eu falo assim, bom, vamos melhorar esse período. Eu não vou te garantir, não posso te passar uma progesterona sozinha agora, por conta que eu tô vendo que a pele dela precisa melhorar, que ela tem pelo, aumento de pelo, que é o ovário policístico. Vamos falar assim, o ovário policístico é uma das patologias que eu tenho que tratar também para depois no futuro ela engravidar. Nunca se fala para paciente, Samira, que uma paciente tem ovário policístico e tem endometriose, não vai engravidar. Quantas já engravidaram? Você entendeu? É importante você avaliar o quadro. Então, você entendeu? 2 vezes. 2, então. Samira, não tem. Mas o que eu tô querendo falar é para chegar na modernidade. O que tem de modernidade? Naquilo que a gente falou. Que a gente tá tomando o anticoncepcional errado, ou precisa de um hormônio adequado. Precisa repor aquilo que tá menos ou que tá zero. Zero. Porque você imagina assim, entrando um pouquinho para as pacientes na perimenopausa e na menopausa. Se eu falar assim para você, Samira, o estrogênio, lógico, veio uma vida com a gente. Ele mantém pra gente tudo que a gente vê hoje. Essa nossa disposição, a parte óssea. Pode-se falar que a feminilidade também, ela vem do estrogênio, você vê que é mais... Vem, porque ele é nosso vilão. Ele já é nosso vilão. O estrogênio é nosso vilão. É que comanda tudo pra gente. Então, você fala, pele, cabelo, a parte óssea, a parte cardiovascular, pra não ter secura vaginal, as ondas de calor... Tudo ele vem mantendo. Quando você vai lá e vai dosar o hormônio estrogênio, meu Deus. Você fala, meu Deus, tá abaixo de 30. E o FSH tá alto. É um comparativo que eu mostro para elas, né? Quando o FSH está acima de 30 e o estradiol abaixo de 30, é quando a paciente já tá entrando na menopausa. Aí eu vou questionar, vou querer saber dela as queixas clínicas que ela tem. Mas previamente, Samira, o que eu já fiz? Eu já avaliei a mama, que eu também, por eu ser mastologista, eu falo que eu sou chata. Sim. Mas também quero te falar de uma outra coisa importante, mas eu já avaliei a mama, já avaliei a tireoide, abdômen total, transvaginal, Papa Nicolau, tudo bonitinho. Aí eu vou falar, então, pra você eu vou fazer isso, isso e aquilo. Esse é um tema assim mais delicado em que sentido? Em que cada paciente você vai avaliar o contexto com relação à idade, peso e queixa clínica. Então, vamos supor, o estrogênio está baixo. Aí eu pedi a testosterona. Geralmente, laboratorialmente, a testosterona é como referência para nós mulheres, porque homem tem 200 mais testosterona que a gente, 20 a 30 vezes, que vai dar por quase... isso os pelos, barba. Barba, por isso que tem, no geral, 20 a 30 vezes mais testosterona que a gente. Aí, o que acontece? Se eu vou prescrever, por exemplo, a paciente está com a falta de estrogênio e a testosterona, que vai mais ou menos, de 12 a 60, muitas pacientes eu pego com 7, 8. Aí eu pego e falo, não, eu vou repor. Então, eu já deixo estrogênio de lado e deixo a progesterona do lado. Aí não começa a nascer mais pelos na mulher? Então, aí é que nós vamos questionar, porque isso aí é uma coisa para muita gente fazer pergunta depois, que eu sei que vão. Com certeza. Aí, Samira, entra a progesterona que eu te falei, para quê? Proteção endometrial para quem tem útero. Eu necessito da progesterona. Ah, mas e aquela paciente que já tirou o útero? Ah, já tirou o útero, eu não preciso me preocupar tanto. Então, mesmo para aquelas que não querem mais engravidar. Mesmo para aquelas. Porque eu não posso, por exemplo, um endométrio pós-menopausa, ele tem que estar menor que 0,5. Não pode ter um endométrio de 1 centímetro, 1,2, aí tem que investigar por que está acontecendo. Se veio já a menopausa. Se já veio a porque menopausa, ele sempre se já tem veio. Fininho. Tem que estar fininho o endométrio. Certo, então, certo. esse já é uma correlação. Aí, quando eu falo para a paciente, mas o que é importante falar diante dessa modernidade que está tendo muitos questionamentos, Samira? Primeiro, eu falo assim para as pacientes, gente, cabe no bolso de todo mundo. Eu não posso querer logo de início apresentar para ela uma coisa de um implante. Não, Samira, eu acho... Sabe assim, eu tenho que falar para ela o que eu tenho de reposição, assim como eu tenho as pílulas. O que eu tenho para você? Eu tenho para você
comprimido combinado de estrogênio e progesterona via oral. Tá. Eu tenho, Samira, adesivo, que ela troca 2 adesivos por semana, que tem o estrogênio e a progesterona. Tá. Eu tenho o gel, que é uma das coisas mais usadas também, que você pode fazer a formulazinha com gel. Dos dois juntos dos também? Dos dois juntos também. Depois deixa a testa. Por exemplo, porcentagem de testosterona e estrogênio diferentes também? Pode ser feito? Não, pode ser feito. Por que eu deixei um pouquinho de lado a testosterona? Porque a testosterona sempre eu tenho que formular. Ela não existe pronta. Sempre eu vou ter que formular a testosterona. Por exemplo, se eu falo pra você, Samira, uma paciente chegou. Eu posso oferecer pra ela, ai, doutora Silva, mas eu avaliei, não posso tomar hormônio nenhum. Vou dar um fitoterápico. Posso dar um fitoterápico pra ela? Posso dar até remédios que tiram a ansiedade, esses sacietógenos, melhora muito a queixa clínica da paciente de ondas e calor para aquelas que não podem tomar. Aí, de repente, eu vou indo de acordo com cada uma. Tá. O que eu tenho de hormônio? Quais são os tipos de veículo? Eu tenho veículo em adesivo, voltou também com força total. Eu tenho um via oral. Eu tenho um em gelzinho, que é o que é mais usado em gel. Aí, se eu vou repor estrogênio e progesterona. Eu tenho hoje em dia filmes orodispersíveis, que são filmes que a gente coloca na língua e ele absorve. Tudo coisas que eu te falo assim, uns vão ter a primeira passagem hepática, o que é via oral. E os que não são via oral, eles não vão ter a primeira passagem hepática. E o que diferencia? O que diferencia? Justamente isso. Eu não tenho na primeira passagem hepática, eu não tenho metabolismo hepático. Sim. Então, eu tenho menos agressão no fígado. Tá. Você entendeu? Sim. Por isso que eu falo, qualquer método que não tem... que não seja Via via oral. oral, eu tenho essa contribuição. Protege o nosso fígado. Protege mais o fígado. Só que aí, por que a gente está focando muito, por exemplo, nessa parte? Porque agora o comentário da vez. Por que esses hormônios agora, chip da beleza e essas controvérsias todas? Samira, esse hormônio chamado gestrinona, ele já existe desde... Implante já existe desde 1980. Eu ia até perguntar para a doutora, fala um pouquinho desse hormônio, doutora. Vou falar. Porque ele é meio vilão e a gente vê algumas Isso. pessoas em reportagens falando, eu me arrependi de ter colocado. Isso. Samira, esse aqui, o que é importante? Então, você viu a gama de coisas que eu tenho para apresentar. Sim, não é? claro. Depois que eu avaliei tudo, não é chegar para paciente, você não quer pôr implante? E às vezes a paciente não tem nem condições de colocar. É verdade. E Nós nem temos que sabe falar quais tudo. são as E nem deficiências sabe quais são. da paciente. Que tem o resultado excelente, tem. Mas, por exemplo, para que é a gestrinona? Então, esses implantes, desde 1980, nos Estados Unidos, isso aqui já tem há tempo, Samira. Quando veio pelo Brasil, por um professor chamado Elcimar Coutinho, ele fez os implantes não absorvíveis. Eram os implantes que você coloca realmente na região das nádegas. Era um implante que continha a concentração do hormônio, já vou falar para que serve, da gestrinona, da testosterona, do estradiol, nesses peletezinhos que você ficava ali durante um ano. E a absorção também, Samira, vai de cada um e da concentração que ele colocou. Sim. Aí foi passando o tempo, e agora nós temos hormônios absorvíveis, que são os que eu gosto de colocar. Tá. Eles têm ação a cada 6 meses. E o que é? Não vou questionar, Samira, cada um colega coloca aquele outro tipo de implante, um coloca a mais coisas. Eu vou te falar daquilo que eu coloco. Se eu te falar da gestrinona, aí você fala, esse aí. Porque eu não posso, Samira, tem gente que liga no consultório e fala assim, a doutora Silva coloca o chip da beleza? A doutora Silva coloca o chip do emagrecimento? Jamais eu posso falar isso. Jamais. Como é que eu vou pôr uma coisa? Não. Mas para que serve a gestrinona? Na realidade, a gestrinona para uma paciente de 20, 30, 40 anos pós-parto, qual a função dele? Ele é bom para quê? Hemorragia uterina disfuncional, principalmente endometriose e adenomiose, que ele vai fazer com que você não menstrue. Você vai passar aqueles 6 meses sem menstruar e ele serve como um método contraceptivo. Sim. Você entendeu? Porque ele vai bloquear o eixo hipotálamo e hipófise. Aí o que acontece? Endometriose, dor pélvica, dor para ter relação, mioma uterino, volume de útero aumentado. Então, eu tô lá numa paciente jovem que chega com os hormônios para mim, não, tem endometriose.
Ah, doutora Silvia, mas e você viu, tá tão baixa a minha testo. Vamos avaliar que de repente eu coloco uma gestrinona, uma concentração maior, focado no peso dela, uma concentração maior para bloquear o eixo, para fazer com que ela não menstrue, mas como o cansaço dela, que eu já vou falar para que serve também, eu posso colocar um pouco menos da testosterona. Mas esse hormônio tem um tempo, né? Ele é diferente, né? Ele tem um tempo de 6 meses. Então, vamos supor... Aí, novos exames são feitos. São feitos. Por exemplo, já fiz os exames, viro pra ela e falo, estrogênio você não precisa, você é paciente jovem, não entrou na menopausa. A gestrinona vai fazer esse papel. Ele, na realidade, ele tem essa proteção endometrial para evitar o quê? Endometriose, tudo que nós falamos, hemorragia uterina. E colocarem um pouquinho da testo. Qual a função da testo? Por que hoje em dia a Samira está falando tanto a testo, muito bem colocada, muito bem prescrita? Primeiro que ela transforma a gordura em energia. Dá mais disposição para a mulher. Vamos falar primeiro na disposição. Para depois a gente falar que tudo bem, melhora a massa magra, mas ela tem mais vontade de ir para academia, ela fica mais disposta e melhora bem a libido, que é a queixa que as mulheradas estão sentindo, desde a de 30 anos até a de 70. Você entendeu, Samir? Então, uma coisa assim, o que é importante saber que eu explico para elas? Paciente jovem, a gestrinona ou a gestrinona associada com a testo. Vai depender do que nós vamos colocar. Paciente que já entrou na perimenopausa e na menopausa, que já diminuiu o hormônio estrogênio, eu posso colocar os 3. Gestrinona para proteção endometrial. O estradiol, eu coloquei, Samir, os 3. Eu coloquei. O estradiol, por quê? O que nós estamos querendo ajudar com estrogênio? A parte óssea, a nossa parte cardiovascular com relação ao colesterol HDL. Também para não ter secura vaginal, para não ter ondas de calor. E a testo? A testo dá mais disposição, dá mais alegria para a mulher, transforma a gordura em energia. E os contrapontos? Então, aí, o que aparece muito na mídia? Aí eu já não sei te falar assim, Samira. Eu tô vendo pelas minhas pacientes, como eu fico no pé, eu tô vendo muito pelas minhas pacientes que, claro, retornam comigo, que eu sei da vida delas. Você entendeu? Então, se você falar assim, ai, aquela moça de 25 anos deu, por exemplo, as mais jovens são mais propensas a ter acne. Por exemplo. Teve umas reportagens aí que mostraram isso. Acabou com a minha pele, o chip da beleza. Aí, Samira, o que acontece? Por exemplo, tem pacientes que, por exemplo, tem risco. Quando que eu contraindico qualquer coisa? É câncer de mama. Trombose, Samira. Trombose é assim, se foi constatado mesmo uma trombose, não familiar. Ai, minha mãe teve, minha tia. Até o Dilmirena é critério de eleição se uma paciente teve risco na família, mas eu fiz os exames nela, não deu nada. E o risco durante a gravidez, tomou Clexane. Aí essas eu já fico mais de olho também. Essas eu fico mais de olho. Mas, por exemplo, peguei paciente jovem que nem foi tanto até por conta da gestrinona, mas por conta da testo. Só que aí a colega, só quem pode prescrever é a dermatologista. A colega entrou para ela junto com o Roacutan. Então, mas por quê? Porque eu falei pra gente, veja o que vocês preferem. Agora, 6 meses, nós podemos entrar com outro método, ou vamos colocar um DIU. Vai, doutor, eu prefiro tomar o Roacutan, porque eu não quero perder essa eficácia que eu tô tendo com essa medicação. Mas e depois o útero e o endométrio não são prejudicados? Não, porque a gestrinona já vai continuar com a ação dela no endométrio, a testo... Sabe o que acontece, Samir? Por isso que tem ação de 6 meses. Não tem, por exemplo, a testosterona, não tem uma coisa que você vai falar assim, ai, meu Deus, eu vou colocar uma coisa que vai durar assim... Não tem, Samira. Por que não tem? Né? Não existe. Se eu falar, Samira, você vai passar o gelzinho. Você vai falar, gente, eu adorei esse gel. Elas falam pra mim. Doutora, agora meu marido vai ter que passar no uro. Elas mesmas falam, elas falam. Me aguenta. Manhã, tarde e noite. Período integral. Samira, é engraçado. Eu falo, ainda bem que vocês me contam tudo, hein, gente? Ainda bem. Mas é a pura verdade. Mas aí tem um time esse gelzinho, não tem que mudar depois. Então, aí o que acontece? Só que eu não te falo assim, por exemplo, eu tô te falando de uma medicação que vai ter que ser uso diário. Aí você fala assim pra mim, tô indo tudo bem, até quando? Samira, 80 anos? Pode ir.
Você entendeu? Que bom. A única coisa é você tá fazendo os exames de rotina e tá indo bem. Porque assim, mesmo pra parte vascular, a testosterona não tem essa preocupação. Porque o entendimento é que nosso corpo humano, ele não é um corpo humano estável. Ele modifica com o tempo, né, doutora? Sim. Então, os exames têm que ser periódicos justamente para ver se tá tudo certo. Se tem que alinhar um pouquinho mais de um hormônio, porque você perdeu ali. Isso é sabido, né, doutora? Sim. Não adianta a gente esconder isso daí, né? Não, eu sempre falo, gente, então, para cada pessoa, mas o que eu quero dizer para elas? Que eu sempre falo. Eu brinco assim, Samir, e falo, gente, aqui todo mundo sai do meu consultório pra cima, porque eu sou muito assim. Eu gosto de pôr as mulheradas pra cima. Eu falo, gente, tem tanta coisa boa. Eu sou mulher. Se eu quero as coisas pra mim, eu quero as coisas pra vocês também. Sim. Então, eu gosto muito disso, elas sabem. Então, eu falo assim, não fica chateada ou preocupada que não tem tratamento, não tem acompanhamento. Tem sim, gente. Tem tanta coisa boa. E é igual eu falo, pro bolso de todas elas, todas. Ai, doutora Silvia, agora eu não tenho condições de pôr, é uma coisinha que tá no boom, tá um pouquinho mais caro, mas eu tenho outras coisas que eu posso oferecer. O importante é não passar por isso. E Samira, sabe o que é legal? Isso eu acho legal. É paciente com 67 anos falar assim pra você, doutor, eu queria tanto voltar a namorar porque eu conheci uma pessoa, juro. E você saber, aí eu brinco, né? Ai, meu Deus, olha que missão que você tá me dando. Eu mesma falo. Ai, meu Deus, ó, vou começar do zero. Aí você já começa, porque, Samira, tem comprimidos via vaginais à base de hormônio estrogênio, tem estrogênio em creme, tem estrogênio. Então, assim, tem tanta coisa boa, Samira, para a mulher poder usar para melhorar tudo isso. Sim. Então, esse boom tem que ter critério. Para nós, ginecologistas, eu vou te falar uma verdade. Nós temos esse, assim, eu te digo, esse embasamento e nós podemos prescrever, vou te falar por quê. Primeiro, para endometriose são patologia que a gente cuida. E a mulher no climatério? São patologia que a gente cuida também. Você entendeu? Porque Sim. agora tá assim, tá muito leque, tá muito aberto. Então, o Conselho Federal de Medicina tá em cima. Mas para nós temos, o CID das patologias que a gente pode lidar. E eu tenho esse controle, sabe, Samir? Eu tenho esse controle que eu falo assim, eu escrevo tudo, elas sabem, eu vou avaliando, ó, esse aqui tá assim, esse aqui não mudou nada, ó, esse aqui você tem. Então, eu falo para ela, não precisa sofrer. É só para a mulherada entender. O CID é quando a doutora vai lá, coloca aquela numeração lá, que qual é a sua patologia, né, doutora? Quer dizer, o que você está passando? Ou é a doença, ou o diagnóstico. Então, só para que vocês possam entender, né? Sim, sim. Assim, resumidamente, a mulherada que está em casa, que está muito irritada, perdendo a paciência ou com o marido, ou com os filhos, até mesmo com os irmãos, pai, familiares, amigos, no trabalho, já entendeu que não tem mais libido, não sabe o que aconteceu, está jovem. Porque a gente coloca aí mulheres entre 25 anos até 50 anos, não que mais de 50 anos também não passe isso. Porque é o que a doutora falou, 70 anos a gente ainda tinha que estar com essa disposição. Sim. Algo está acontecendo. E o que é viável, doutora? Samira, sabe o que eu falo? Janela de oportunidade. 10 anos da menopausa. Olha como já deu esse tempo. Uma paciente que entrou na menopausa, eu tenho 10 anos com essa oportunidade de eu poder oferecer isso para elas. Sim. Entendeu? Olha quantas coisas boas tem. Que é o estudo hormonal da mulher. Da mulher. O que ela deve repor. O que ela deve colocar em prática para a sua vida. Porque a gente fala da reposição hormonal, mas a psicológica também é importante, Samira, né, doutora? Esse é um caso que eu falo assim, tem que ser a parte com um profissional. Eu sempre falo para ela, gente, é um combo, é tudo junto. Porque às vezes elas falam, ai, doutor, mas tô passando isso, eu tô passando uma separação, eu tô assim, sabe? Eu tô me sentindo, não tô legal agora. Então, trabalhar, eu falo, é multidisciplinar. Sou eu, é a colega, é a terapeuta, é a outra colega. Isso que é importante. Sim. A gente trabalhar em conjunto, isso é muito importante. Fica dolorido se a gente não fizer isso. O acompanhamento, tanto da ginecologista, quanto do psicólogo, quanto os seus médicos que você vai passar periodicamente, faz parte dessa mudança da mulher. Mas eu falo, o hormônio hoje, não tem aquele negócio, ai, não conversa comigo que meus hormônios hoje estão alterados. E isso é real, né, doutora? É verdade, é real. Você sabe, Samir, olha, é por isso que eu te falo que está evoluindo muito.
Uma coisa em consenso de trabalho até recente, muito na mídia nós deixamos de prescrever para as mulheres durante 10, 15 anos até o hormônio estrogênio, com medo do câncer de mama. E trabalhos recentes estão mostrando que a taxa, a porcentagem é muito baixa, Samira. É muito baixa. E olha que eu também faço mama. Eu sempre fico no pé, para você ver como isso é importante também. Sim. Você está se atualizando cada vez mais, saber da paciente que teve mudança. Quantas também nunca usaram nada, Samira, tiveram câncer de mama? Tiveram pacientes, tiveram 10 filhos, tiveram câncer de mama. Mas sempre a gente tem uma restrição para quem já teve. Isso é uma verdade. Sim. Você não vai prescrever uma coisa para quem já teve um câncer de mama. Agora, você começar a reavaliar naquela loja de oportunidade as pacientes que podem entrar nesse grupo Sim. e se beneficiar, por isso que muitas sofreram ondas de calor, secura vaginal. Às vezes não tinham nem coragem de contar pra gente, Samira. Às vezes sofriam caladas. Hoje em dia, não, a mulher quer saber, já conversa com o marido. Quantas separações não existiram por causa disso, né, doutora? Quantas coisas que dá para melhorar. Sabe, Samira, dá para melhorar e com certeza cada vez melhor. A gente entende que a mulher, ela precisa ter essa ajuda, porque nós não somos, mulheres não são pessoas que são limitadas em tarefas. A gente até estava conversando sobre isso. Nós fazemos tudo ao mesmo tempo. Verdade, Samira. Eu vou falar uma experiência própria minha. Eu sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo, prestava atenção em tudo. Por ser jornalista, às vezes eu estava entrevistando uma pessoa e eu usava bloquinho e às vezes eu anotava, eu não sabia nem o que eu tinha anotado. Então, voltava a minha cabeça, eu escutava uma coisa. Aí passou um tempinho, principalmente depois da pandemia, que meu cérebro descansou, ele literalmente parou, estacionou, foi muito difícil voltar, doutora. É verdade. Isso não acontece só comigo porque sou jornalista. Lógico que mas é a dona de casa, é a mãe, é a pessoa que trabalha fora, dona de casa, esposa, ou até mesmo aquela que curte a vida e vai sair com os amigos. Não tem disposição para isso, doutora. Samira, imagina que mudou tudo, porque assim, aquele companheiro que trabalhava ficou em casa. Aquela mulher que também trabalhava e deixava a criança na creche, numa escolinha, todo mundo ficou em casa. Então ela aprendeu a se remanejar e ficou mais cansada ainda. Ai, verdade. Mais cansada. Aí eu falo, gente, aí nós podemos falar, mas é só isso? Não, a vitamina D. Eu falo que não é considerado uma vitamina, sim, um hormônio até regulador do nosso corpo. Muitas colegas e colegas, cada um tem uma visão. Eu sou daquelas médicas que gostam da vitamina D mais alta. Por quê? Porque trabalhos mostraram que estacionar, aqueles que estão tomando vitamina D mais com a concentração mais alta, estacionar as doenças degenerativas. Falou agora, num outro trabalho mais recente, proteção de pele, até para tomar sol, por conta do melanoma, que é o pior câncer de pele. Olha quanta coisa, Samira. Quanta coisa. Quem pouco toma essa vitamina, né, que é o próprio sol, é a proteção que você tem. É a proteção. Se você não fizer isso, quando você sair, vai ser prejudicado 10 vezes mais, né, doutora? Não tenha dúvida. Você está se protegendo, porque né? às vezes a gente fala assim, gente, tá bom, é só hormônio? Não. Vamos ver as vitaminas, como é que estão. A vitamina D, a vitamina B12, para a mulher é essencial. Então, tem que olhar esse lado também para saber se ela está adequada com tudo, para a gente poder fazer uma coisa só, entendeu? Bom, doutora, esse papo é extenso. Ai, Samira, vai me dizer que já acabou. Eu te convido porque eu tenho certeza que desse programa a gente vai ter muitas e muitas perguntas. Eu sei. Eu vou ser muito questionada. Assim, pro lado do bom como no lado ruim. Mas aconteceu isso comigo. Legal, que a gente quer. É verdade. É discutir sobre o assunto, né, doutora? Não tenha dúvida. Que cada um exponha aquilo que sentiu, até para eu poder ver se eu consigo sanar a dúvida delas nesse sentido. Por que comigo aconteceu isso? Por que comigo aconteceu aquilo? Podem fazer perguntas que eu volto para responder, viu, gente? Tem mais coisa aí que eu quero falar depois. E nós vamos deixar até o Instagram da doutora aí, porque de repente algo muito pessoal tem que ser dito pessoalmente, né, doutora? Sim. A gente sabe disso daí. Sim. E qual mulher hoje não passa por algum estresse ou algo que está ali atrapalhando a sua vida pessoal? Seja no trabalho, não tem com a família, né, doutora? Amigos. Não tem, mas toda, Samir, não vai falar que existe uma que tá livre tá numa bolha. Tá difícil. Tá difícil. Só aquela que tá fazendo esse acompanhamento. Sabe o que eu ia falar uma coisa importante, doutora?
antes de tudo, alimentação também, né, doutora? Não. Se eu não tiver, porque a gente, é o que eu te falei, tem a parte ainda de, junto com tudo isso, atividade física, emagrecimento, uma ótima alimentação. Tá. Samira, se eu falo assim pra você, 10% a parte genética hereditária para câncer de mama, e os outros 90%? É o que você consome, o que você vive. Samira, nós temos que correr atrás dos outros. Lógico, por isso que eu falei, tem muita coisa pra gente conversar. Então vamos começar pelo começo. que pleonasmo. Mas é assim, a gente entende que se você não tem vontade de fazer atividade física, o que está acontecendo, doutora? Ela está com algum déficit aí. Algum déficit. Por exemplo, é igual eu falei. Aí eu solicitando todos esses exames, eu já tiro daqui e dali. Olha, tá baixo, o ferro tá baixo. Olha só a vitamina D. Ó, vamos pontuar essa parte que às vezes tá passando alguma coisa emocional. Então, eu vou pontuar primeiro, individualizar cada caso. Tá. E aí depois você vê, você fala, nossa, doutora, eu tô tão bem com isso aqui. Olha, isso aqui você tratou, me ajudou. Por isso que eu te falei, Samira, olha, de coisas novas agora, depois eu quero conversar contigo, falar para nossas amadas, falar sobre a vacina do HPV, depois a gente volta, falar sobre as vacinas que agora tem para infecção do trato urinário, de repetição, para candidíase. Tudo então, vacina? Tudo vacina. Mulher, Ai, a tem gente tanta precisa conversar tudo coisa. sobre isso. Vamos. Então, assim, resumão da nossa entrevista. Você ter uma condição de vida, né, uma qualidade de vida melhor através do estudo do seu corpo, né, doutora? Sim. Os hormônios. Para elas se conhecerem. Isso. Né? Para saber, pô, então eu tenho isso, eu vou correr mais atrás disso aqui. Isso. Entender que não é só exames anuais. Papa Nicolau e mamografia. Geralmente as pessoas colocam essa condição anual. Vamos colocar mais coisas aí, né, doutora? Para reavaliar anualmente. Não tenha dúvida. É tudo um contexto, é tudo junto. Porque às vezes Samir, você fala, eu já fiz meu Papa Nicolau. Mas chega dali 3 meses, ai, doutora, parece que eu comecei com uma coceira, sabe? Eu fui pra praia, eu tomei um antibiótico. Sabe, elas voltam, sabe, que elas querem saber o que tá acontecendo lá. Falta de disposição. Não conseguem emagrecer. Não conseguem um tempo para sua atividade física. Falta de paciência, estresse excessivo. Tudo isso não é normal. Não. Sabe por quê, Samir? Nós que somos mulher, não que eu tô falando. Mulher entende mulher. Aí você sabe o que você vai passar. Sim. Quando eu entrar na menopausa. Se eu virar e falar assim, Samir, é normal. Você olha pra minha cara, oi? É verdade, Samir. Pra mim não é normal. Eu tenho que estar melhor. Tenho que estar pra cima, animada, fazendo as coisas. Não tem aquele ditado, nossa, essa mulher é assim porque ela é mal amada. Nada a ver, gente. Não, mas não é. Isso é uma coisa que vem de tempos. Samir, não é mal amada, não. É você que tem que se amar. Se amar primeiro lugar. Eu falo, primeiro você tem que se amar para depois amar o outro que tá do seu lado. Sim. E é verdade. E Samir, às vezes, o que é? Às vezes não, a grande maioria, essa labilidade emocional tem tudo a ver com a parte hormonal. Quando você dá uma ajeitada, que às vezes ela fala, doutora, ai doutora, até gosto quando vem procurar, porque às vezes elas falam, eu tenho vontade de matar eu no trabalho, eu tô soltando, eu não deveria ter falado certas coisas que eu falei. Calma. Então, às vezes, daquilo que eu gosto, hein? Eu deixo para minhas colegas psiquiatras, claro. Mas daquilo que eu gosto para TPM, eu tenho minha medicação que eu gosto de passar, aquele ansiolítico, que eu vejo que dá uma melhorada até nessa parte emocional. Então, é isso que eu quero falar num próximo programa. Ai, eu tô me coçando aqui por dentro de fazer tantas perguntas. Eu, por mim, ficar aqui 2 horas, Samir. Vamos. Porque, assim, a primeira coisa que uma pessoa pensa quando tá desequilibrada emocionalmente, ou com falta de libido, ou com irritabilidade, ou com vontade de pegar e fazer assim no pescoço, vou a um psiquiatra. Eu concordo, eu sei que são médicos estudados e profissionais para isso. Você vai contar o seu caso, ele vai te passar os remédios, mas por que antes não fazer um estudo, um autoestudo de você, mulher? É verdade. Por que você não se amar? Fala, não, peraí, então se hoje tem essa possibilidade, eu vou atrás. Sim, não tenha dúvida. E tem essa possibilidade. E outra, Samir, aqui que eu falo. Eu, na prefeitura, concursar desde 2003. Quem me conhece, eu sempre fui assim. Quer dizer, gente, não importa.
se não vai conseguir passar com a médica particular ou vai, mas não deixa de ir, não deixa de ir. Tem profissionais excelentes na prefeitura, Samira. Eu tô contente com isso aí também, porque eu sei do perfil, sabe? Então, não deixe de ir. O que eu gosto é isso. Sim. Não deixem de ir. Faz todos os exames primeiro. Se coloque em estudo corporal, hormonal, de déficit do que está acontecendo no seu corpo, no seu organismo. Aí, depois de tudo isso, claro, você vai procurar o psiquiatra, se caso todas essas lacunas aí não foram preenchidas, né, doutora? É verdade. Samira, às vezes eu falo assim para elas, né? Às vezes vou dar palestra, prevenção de câncer de mama. Eu falei, gente, nunca é tarde para vocês fazerem alguma coisa. Eu não comecei a fazer o polidense, não falei pra vocês? Não subia nem do chão, Samira. Agora eu já tô subindo uns negocinhos ali. Mentira! Eu tô, você precisa ir lá fazer. Você vai fazer uma aula comigo. Fazer. Eu falei, elas vão. Elas falam assim, eu vou lá fazer uma aula experimental. Eu falei, isso mesmo, já vou dar o endereço. Samira, eu falo... Aquela médica doida, aquela joia. Eu falo, ela é das nossas, ela é das nossas. Mas é isso. A gente tá em busca disso. Não é só a comédia que faz a gente feliz, é a nossa vida. É o que a gente vive, esbanja alegria, amor próprio, não é, eu me amo mais que tudo, mas é o amor, a nossa vida, né, doutora? Sabe, Samira, não ter vergonha. Vergonha do quê? Eu falo, pra gente já passou tanta coisa na vida, eu falo, olha, não tenha vergonha de fazer ainda alguma coisa que você gosta pra sua vida. Topa a aula de polidense. Vamos. Vou filmar qualquer coisa tudo. A gente já coloca um negócio aqui e já vou ver se eu consigo. Já vem com a roupinha, hein? Viu, Ed? Já se prepara que a gente vai fazer aqui uma aula de polidense. Vamos. Olha, doutora Silvia, eu amei esse papo. Gente, eu também. Tá convidada a voltar uma vez por mês aqui pra gente conversar. Porque tem muita coisa pra gente falar. Eles vão querer saber da vacina, que tem coisa da vacina. Tudo do congresso agora, quinta e sexta passada. Né? Cultura vaginal, microbioma, tem umas coisas novas aí que depois eu quero falar também. Doutora, eu tenho um projetão aí, depois eu vou te colocar, te incluir nesse meio desse projeto, que é tudo pra mulher. Tá. Então, assim, a mulher mais mulher. Eu acho que é importante isso pra mulher. Sim. E a gente vive hoje de forma diferente depois de tudo que passamos. É verdade. É inevitável. É verdade. Porque queira ou não, a pandemia não existe mais. Duvido que não existe uma pessoa que ainda tem medo. Se tem. Todos têm. Samira. Alguém perdeu um parente, alguém perdeu um amigo, alguém, sabe, vivenciou, trabalhou no meio de tudo isso. Então, a gente sabe que hoje a nossa vida mudou muito. Mudou muito, com certeza. Cuidar da nossa saúde, nosso bem-estar, alimentação, hormônios, cabeça, faz parte hoje do nosso dia a dia, senão a gente não vive bem. A gente vê aí, haja vista, tudo que está acontecendo por aí, as pessoas perdendo a cabeça. Não tenha dúvida. Né? Então, adorei o papo, doutora. Também, Samira. Volte sempre. Eu adorei, viu? E eu volto, com certeza. Obrigada, doutora. Imagina. Deixa aí suas considerações finais, doutora. Gente. Bom, minhas queridas, como eu digo sempre, né, pacientes e amigas, eu deixo esse beijo enorme para vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto de cuidar da saúde de vocês e que vocês podem contar comigo. Tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus. É isso aí, nosso papo de hoje foi maravilhoso com a ginecologista e mastologista, a doutora Silvia Petrelli. A gente já tá deixando aí, o Instagram dela para vocês entrarem em contato, tirarem todas as suas dúvidas, e também o nosso Instagram aqui, a forma de você conversar com a gente, nossas redes sociais, para mandar suas sugestões de pauta, e principalmente depois de um papo tão gostoso desse, que a gente fala da saúde da mulher, onde a gente se ama em primeiro lugar, você também pode mandar aí suas perguntas, suas dúvidas, porque a doutora Silvia vai voltar aqui. A gente vai conversar de muita coisa para a melhora da nossa saúde, porque eu amo falar sobre o bem-estar da mulher. Um beijo no coração, até o próximo programa e fica ligado em toda a programação da Vox TV e principalmente no nosso site, que eu vou deixar aqui, com reportagens exclusivas para você acompanhar a semana inteira a nossa programação. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau!